Agora nós vamos começar o módulo 4 do curso Luz e Cores e vamos falar um pouco de combinação. Para a gente entender as combinações, primeiro a gente precisa entender um pouco sobre harmonia e contraste. Eu acho que esses dois elementos é o que faz com que a gente tenha combinações bonitas. Então, nessa mesma aula, nós vamos ver aquelas combinações padrão, que são aquelas que relacionam as cores do círculo cromático. Elas são bastante importantes para a gente entender como essas cores se relacionam, mas só que aquelas regras de combinação não são as únicas regras que são bonitas. A gente pode criar muitas coisas, muitas combinações diferentes, entendendo o conceito de harmonia e de contraste. E porque assim eu considero essas duas palavras-chave para a gente criar uma combinação harmônica. A gente busca harmonia porque essa harmonia é aquilo que vai dar prazer ao que a gente está admirando. E o contraste é algo que é fácil da gente entender visualmente. Tudo aquilo que tem maior contraste, quanto maior contraste, mais fácil é para o meu cérebro fazer aquela relação dos objetos. Então vamos entender um pouquinho mais sobre harmonia e contraste. A harmonia é combinação de elementos ligados por uma relação de pertinência, que produz uma sensação agradável e de prazer. Então, a harmonia, ela cria essa sensação de prazer. Isso faz parte do que é a harmonia, é dar prazer para aquilo que a gente está vendo. Ou então, uma música harmônica, ela é prazerosa de ser ouvida por essa harmonia. A harmonia é a ausência de conflitos, é paz, é concórdia, é concordância. É o equilíbrio entre os elementos que ocasiona uma sensação agradável de prazer. Então, a palavra-chave de harmonia é o equilíbrio. Então, aquilo que é harmônico é aquilo que está em equilíbrio. O nosso olho, ele se adapta à iluminação ambiente como uma lente de uma câmera fotográfica muito eficiente. Então, tudo aquilo que a gente olha, todos os lugares que a gente frequenta, né? A rua, ou um quarto, ou uma sala, qualquer ambiente que a gente entra, o nosso olho ele está se adaptando àquele ambiente. E ele faz isso numa eficiência muito grande. Não é algo que a gente tem que parar para pensar. Não, você entrou no ambiente, automaticamente ele já vai se ajustando. Ele se adapta tanto à iluminação direta quanto indireta. A luz indireta é aquela que bate nos objetos e reflete ao nosso olho. Então, por exemplo, se eu olhar para o sol, não façam isso, não é bom, não recomendo. Ou para uma luz interna de um quarto, o meu olho vai começar a trabalhar para diminuir um pouco desse impacto dessa iluminação. Por exemplo, e uma luz indireta, por exemplo, a luz que bate nessa bandeira e chega até o meu olho. No caso, isso que você está vendo, essa bandeira é um monitor, então ele já emite luz, então também seria um caso de luz direta. Mas independente disso ou não, poderia ser indireta, se eu olhar para esse ponto aqui no centro durante 40 segundos, olhar fixamente para esse ponto. Então vou esperar aqui 40 segundos para vocês olharem para esse ponto. Concentra a atenção. E após esses 40 segundos, eu olhar aqui para cima, nesse espaço em branco, eu vou ver a cor
as cores da bandeira do Brasil, vou ver a bandeira do Brasil formada nas cores corretas. Então, na verdade, o que é isso? Eu estou olhando para uma imagem e meu olho ele criou fisiologicamente a compensação das cores que eu estou vendo para buscar esse equilíbrio. Então, as cores complementares, quando eu estou tratando de luz, né? Do verde é esse roxo aqui. Então, meu olho trabalhou, ele criou uma compensação para buscar esse equilíbrio. Então, a adaptação visual são todos os fenômenos visuais ligados a determinados níveis de adaptação visual do olho ao ambiente. Mas nossa atenção somente se volta para essas adaptações quando elas apresentam índices de intensidade acima do normal, como por exemplo o exemplo que eu mostrei, é uma cor muito saturada, muito forte. Então, é um índice de intensidade acima do normal. Por isso que a gente consegue ver isso com tanta nitidez. Mas a todo momento, o nosso olho está fazendo esse trabalho de compensação. Quando uma parte da retina se satura sob o efeito de uma cor, a parte restante reage de várias maneiras, podendo até criar fisiologicamente a cor que lhe é contrária, como forma de dessaturação em busca do equilíbrio perdido. Então, é esse efeito, né? Esse, esse trabalho do nosso olho de estar sempre buscando o equilíbrio das cores, o equilíbrio das imagens e da iluminação que chega no nosso olho, dessa iluminação direta ou indireta. Então, quando eu falo de contraste agora, o que é importante a gente ressaltar no contraste? Contraste é um grau marcante de diferença ou oposição entre coisas da mesma natureza suscetíveis de comparação. Comparação de objetos similares para se estabelecer as respectivas diferenças. Então, contraste é isso, é uma comparação. E é geralmente, quanto maior o contraste, maior o grau de diferença. Então, o contraste é esse grau marcante de diferença. Aquilo que eu consigo olhar para duas coisas e perceber que isso é diferente disso. Então, quando eu estou compondo alguma coisa, estou compondo uma cena, estou compondo um look, estou compondo uma marca, qualquer coisa que eu for criar, dentro desse espaço que eu estou usando da minha área de trabalho ali, eu vou colocar elementos que tenham diferenças e que essas diferenças sejam visíveis, sejam notadas com facilidade. E quanto mais facilidade a gente conseguir identificar essas diferenças, mais marcante aquilo vai ser. É uma coisa neurológica também. A gente tem facilidade para enxergar, é mais fácil eu olhar uma imagem branco e preto e identificar o que é branco e o que é preto. O nosso cérebro faz isso com mais facilidade do que identificar pequenas diferenças. Por exemplo, se eu tiver uma fotografia em escalas de cinza, dependendo de como é essa fotografia, se a escala for muito próxima uma da outra, eu vou ter mais trabalho, meu cérebro vai ter que trabalhar mais para conseguir identificar todos os elementos que compõem aquela composição, aquela cena, aquela fotografia. Então, se eu falar assim, por exemplo, essa caixa aqui, isso é uma caixa, desenho de uma caixa. Essa caixa de 45 centímetros é uma caixa grande ou é uma caixa pequena? E eu não sei para quê? Depende. Eu preciso dessa comparação para conseguir definir se essa caixa é grande ou pequena. Então, se eu pensasse que essa é uma caixa que está em comparação com uma de 60 centímetros e uma de 75 centímetros, é uma caixa pequena. Ao mesmo tempo que se eu olhar para uma caixa de 15 centímetros e outra de 30 centímetros, 45 é uma caixa grande. Mas além disso, a gente pode pensar assim, e se eu tiver uma caixa de 15, uma de 75
e uma de 45. Aí essa de 45, ela vai ser uma caixa média, né, de tamanho normal, em comparação com as 2 outras que eu tenho de referência. E quando eu olho para essa imagem, quando eu tenho como comparação uma caixa de 15 e uma de 75, a diferença entre elas é muito grande. Então a próxima caixa é muito maior do que a que eu tenho, né? Então, essa é uma diferença mais marcante que se eu olhasse apenas uma caixa de 30 e uma de 60. Mas eu poderia pensar, essas caixas que eu estou falando aqui, todas essas, de 15 a 75. Então, a caixa de 15 é a caixa pequena, de 75 é a caixa grande, mas isso é o suficiente para para definir se é uma caixa pequena ou grande? Eu ainda tenho que comparar essa caixa com aquilo que eu preciso guardar nela. Então, se eu tiver que guardar uma bala de 30 centímetros, se a minha tarefa é guardar uma bala, embalar uma bala de 3 centímetros, essa caixa de 15, ainda assim, por mais que ela seja a menor de todas, ela é uma caixa pequena, ela é uma caixa grande. Vai sobrar muito espaço para eu guardar essa bala. Mas se eu tivesse um ursinho de 35 centímetros para guardar, aí a caixa de 45 seria suficiente. Então, tudo é uma relação de comparação. Se eu tivesse um urso ainda maior, a caixa de 45 não seria mais suficiente. Então, eu trouxe essa relação, é meio bobinho, porque a gente sabe disso. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente se pergunta, a gente está avaliando alguma coisa, e a gente faz isso, né? É o julgamento. Quando a gente está julgando se essa caixa é grande ou pequena, quando a gente está olhando para as coisas com esse caráter de análise, a gente precisa desses elementos de comparação. Então, se eu te pergunto qual é a cor que combina melhor nesse cenário, naquele cenário, eu vou sempre depender de um contexto. Essa imagem, essa brincadeira, eu trouxe para falar desse contexto. É um elemento assim, se eu estou falando de combinação, o que vai definir a escolha das minhas cores é muito mais o contexto que o que eu for combinar está inserido do que a cor em si, do que simplesmente uma análise do círculo cromático. Então, entender esse contexto, analisar os contrastes e buscar o equilíbrio é a chave para uma combinação. Nem, nem não é apenas só o que está dentro do círculo cromático que a gente vai ver hoje, e é importante também, mas não é só isso que é bonito, não é só isso que dá certo. É mais para a gente perder um pouco esse medo de arriscar. Talvez no começo seja mais fácil a gente seguir as regras estabelecidas, mas a gente não pode se prender a isso. Eu trouxe aqui uma outra escala de comparação para a gente fazer, e aqui a gente percebe muito mais isso. Essa primeira escala, em que eu tenho os números de 1 a 5, o contraste entre os elementos é muito maior do que essa escala aqui de baixo. Aqui a diferença entre o primeiro elemento e o último é muito mais marcante que na escala de baixo, que embora exista sim uma diferença, é perceptível que tem uma diferença, mas é uma diferença menor. O que eu falei, que, por exemplo, que a gente tem mais facilidade para identificar o contraste quando ele é maior, é justamente isso. Eu consigo identificar muito mais a diferença entre essas cores de cima do que essas cores de baixo. Por exemplo, se eu olhar o elemento A e o E, eu vou facilmente perceber que eles são diferentes. Mas essa transição entre o A e o B é uma transição muito suave, quase que imperceptível, mas que quando eu olho o conjunto dos elementos, eu consigo ver que existe uma diferença.
Aqui eu sou muito ruim para falar nomes estrangeiros. Eu não sei como ler isso aqui. Michael, será que é Michael? Deixa eu pôr no Google. Espera só um minutinho. Ai, Deus. Como que ele chama? Michel Eugênio. Michel Eugene Chevreul. Tô colocando aqui para eu ver. Ele é francês, então é em francês que eu tenho que pôr. Michel Eugene Chevreul. Michel Eugene Chevreul. Chevreul? Ai, será que vai sair isso? Michel Eugene Chevreul. Chevreul. Vou cortar essa parte, isso não. Bom, deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Tá certo. Vamos lá. Michel. Michel Eugene Chevreul. Falei igualzinho a moça do Google. Michel Eugene Chevreul. Esse senhor aqui que está nessa imagem, ele teorizou os contrastes simultâneos, sucessivos e mistos de cores, dizendo que referem-se muito à harmonia, por serem eles a própria essência da harmonia cromática. Então foi ele que teorizou a teoria das cores e ele trouxe essa teoria das cores, esse entendimento dessa harmonia, que é o que está escrito aqui, muito sobre essa relação do contraste. É o contraste que faz com que a gente enxergue ou identifique essa harmonia. Aqui ele está falando de 3 tipos de contrastes, né? O contraste simultâneo, sucessivos e mistos de cores. Então, essa imagem, ela traz um contraste simultâneo. Então, o que a gente observa? Quando eu tenho uma cor que é colocada num fundo branco, o contraste simultâneo que essa cor gera tem um impacto diferente de que se eu olhar para essa última telinha que é em preto e olhar para a cor vermelha num fundo preto. Então, o contraste do vermelho com o preto, ele faz com que o vermelho ele tenha maior destaque para o meu olho do que o branco, o fundo branco. Quando eu olho para esse vermelho, que é a mesma cor, as mesmas cores estão se repetindo, só muda o fundo. O primeiro bolinha vermelha com fundo branco, ele parece muito mais pálido do que o último com o fundo preto. Então, esse seria um contraste simultâneo, essas cores que quando colocadas juntas, elas mudam a relação de como eu percebo a cor. Isso fala muito também sobre essa percepção do que é a cor. É a mesma cor, é o mesmo vermelho, é o mesmo amarelo, é o mesmo azul. Como que eu olho para essa cor e vejo ela diferente? Porque depende também da relação com o todo, com os contrastes do todo. Então, aqui a gente vai ver os 7 tipos de contraste que ele definiu, que é o que a gente vai usar mais quando a gente trabalhar a combinação, a gente pode pensar muito mais nesses tipos de contraste do que no círculo cromático. Então, vamos lá. Tipos de contraste. Contraste de cores puras. Quais são as cores puras? São as cores primárias. Então, existe uma relação entre a diferença entre as cores puras, o vermelho, o amarelo e o azul. Então você vê que essas cores elas se destacam bastante, que é o contraste das cores puras. Também temos o contraste de frio e quente. Colocar uma cor fria ao lado de uma cor quente cria um contraste muito grande.
Então, esse é o contraste simultâneo, o contraste da relação que uma cor tem com o fundo. Então, se eu tenho essa cor com o fundo de cinza, ela vai ter uma intensidade luminosa, ela vai ter uma intensidade visual. E se fosse outro fundo, seria outra intensidade. Então, essa relação que a cor tem com o entorno. O contraste de tamanho, então tem um elemento muito grande e um muito pequeno. Esse contraste também é um contraste que chama atenção, é uma forma de combinação muito interessante quando eu quero trazer elementos com maior ou menor impacto para uma cena. O contraste de luminosidade, então aqui eu tenho uma cor com bastante sombra e outra com mais luz, né? E elas duas têm um contraste marcante porque tem essa diferença de luminosidade. Outro contraste são contrastes de cores complementares. Então, sempre que eu trouxer uma cor complementar à outra, ela vai ter um contraste muito grande. E isso também é bem marcante aos olhos. E o último contraste seria o de saturação. Então, eu tenho uma cor, a matriz, né, a cor pura, ela é bem saturada, e a cor insaturada aqui. Então, nós temos esses 7 tipos de contraste: contraste de cores puras, o contraste de frio e quente, o contraste simultâneo, o contraste de tamanho, de luminosidade, de cores complementares e de saturação.